Humberto Barbosa, professor da Universidade Federal de Alagoas. Humberto e a equipe dele acabaram de ter uma pesquisa, né? Estão fazendo um monitoramento em relação a rios no Brasil, começaram especificamente sobre a Bacia do São Francisco, mas é um projeto mais amplo que mostra, Humberto, eu queria detalhes desse projeto, esse problema de vazão, de seca, de fato, em bacias brasileiras, que é o que está acontecendo hoje, agravado esse problema a partir dessa seca enfrentada pelo Brasil. Mais uma vez, muito obrigado aqui pela presença, Humberto Barbosa. Bom, é um prazer estar aqui presente. É um momento crítico, são 12 bacias hidrográficas, o que significa hoje que, se a gente olhar a região norte, que é onde que tem a maior disponibilidade hídrica, se a gente olhar o centro-oeste e o sudeste, basicamente são as 3 bacias hidrográficas que concentram boa parte do armazenamento de água. Eu estou não só falando de rios, mas também de reservatórios, açudes e represa. Obviamente que a gente tem 2 cenários críticos, né? Quando a gente olha na bacia hidrográfica brasileira, a gente tem o cenário da bacia do São Francisco, que tem uma densidade demográfica de mais de 24 milhões e uma alta vulnerabilidade na disponibilidade hídrica pela condição climática. Mas se a gente olha a região norte, a bacia hidrográfica, principalmente do estado do Amazonas, a gente tem quase que 80% da distribuição da disponibilidade de águas superficiais dentro dessas 12 bacias distribuídas no Brasil. E esse é o problema, Léo. Há uma distribuição irregular e dá uma sensação de que a gente está bem fornecidos, em termos de disponibilidade de águas superficiais no Brasil, mas não é o caso. Pois é, Humberto, se a gente pensar, a Braslândia aqui, nas cercanias aqui do plano piloto, está tendo problema muito claramente já identificado, inclusive relacionado justamente a essas bacias. A gente queria que você explicasse um pouco melhor, mas a gente tem que considerar que essas bacias, na verdade, elas têm extensões e bifurcações e uma importância tão grande em relação ao Brasil que, mesmo quando você tem, aparentemente, problemas em uma bacia distante, você sabe que pode acabar tendo problemas ali diretamente em determinadas regiões, por mais distantes que elas possam estar, não é isso, Humberto? Correto, principalmente, Léo, se a gente olha isso do ponto de vista dos reservatórios, né? Então, em termos de reservatórios, essas bacias hidrográficas, essas bacias onde você tem esse armazenamento superficial, é estratégico para o país. Então, as 3 principais bacias, você olha a bacia hidrográfica da região norte, a bacia hidrográfica da região centro-oeste e sudeste, elas concentram toda essa disponibilidade de armazenamento, mas também estão diretamente responsáveis pela questão da produção de energia elétrica e abastecimento. E aí você toca num ponto, essas 3 regiões, essas 3 localizações das bacias hidrográficas, elas estão sob uma condição climática, uma emergência climática muito grave, porque desde o ano passado, em função do El Niño e todo o acúmulo de mais de 5 anos de redução de chuvas, né, a distribuição de chuvas nessas 3 regiões, ela coloca, de certa forma, em termos de reservatório, uma certa atenção nesse momento, embora que sempre sabemos que setembro é um período crítico, por ser um período no qual você tem esse abastecimento, esse nível de armazenamento relativamente baixo, porque é o período mais seco. Porém, Léo, nos últimos 3 anos, e mais esse ano especificamente, as secas, elas têm colocado muita pressão nessas 3 bacias hidrográficas, e aí você hoje olha só a região, a bacia hidrográfica do São Francisco, e a parte da bacia hidrográfica na região sul, que estão relativamente segura em termos de abastecimento de água. Mas se você coloca do ponto de vista de produção de energia, o nosso sistema é integrado. Essas 3 principais bacias, a bacia do Amazonas, do São Francisco e do Paraná, coloca, de certa forma, todo o sistema de produção de energia em alerta, porque
há alguns meses que a gente vai entrar no regime de chuva que a gente considera o verão, e a gente já está na primavera há umas 3 semanas, com as altas temperaturas, há uma necessidade de um planejamento, de uma organização para que a gente possa ter uma segurança hídrica e energética dentro dessa situação de emergência climática. A gente está com condições, os nossos governantes, a nossa academia está com essa estrutura, esse planejamento para, de fato, enfrentar essa intensidade, né? Uma intensidade ali, enfim, quase uma redundância severa, efetivamente, aí nessa seca. A gente conversou, Humberto, há 2 dias com o Carlos Nobre, também um cientista, um dos expoentes nessa área de trabalho. Estamos conversando com você. O Carlos Nobre se disse apavorado, né? Qual é o sentimento que você tem neste momento diante da realidade em relação a esse momento de seca, a esse alerta que está sendo dado em relação a rios e a reservatórios, né? E também em relação à própria atuação das autoridades públicas? Léo, é importante que a gente tenha em mente que alguns setores, e aí vem os governos, tanto a prefeitura, o Estado, os estados e a União, eles têm individualmente, algumas dessas bacias, ou estados ou regiões, têm feito uma preparação. É o caso do Estado de São Paulo, que tem, desde 2014, que foi a crise hídrica, houve uma preparação e houve uma infraestrutura hídrica. Quando a gente olha os governos e a sociedade civil, essa integração, aí é onde está o grande problema, porque falta ainda uma comunicação direta com a população sobre a questão, principalmente dessa organização, dessa gestão hídrica no Brasil, principalmente com a questão do racionamento. Só para você ter ideia, Léo, a gente tem 3% da produção hoje de armazenamento de água na sua distribuição dentro dessas bacias, 3% estão localizados na costa leste. Se você olha, boa parte da concentração e a alta disponibilidade com baixa densidade demográfica está na região norte, mas a região da costa leste, principalmente sudeste e sul e centro-oeste, você tem uma alta demanda pela água, né? Ou seja, pela disponibilidade da água, com a alta demanda populacional. Porém, os rios eles estão degradados. E há uma relação muito direta com essas condições das bacias hidrográficas, principalmente o desmatamento, a extinção ou a degradação da mata ciliar, e isso está também colocando pressão nessas bacias. Então, a sociedade tem que entender que ela também tem um papel importante, mas há que ter uma comunicação dos governos com a sociedade civil. Essa questão da emergência climática, ela coloca muita luz nessa questão hídrica, porque ela tem toda a origem nos sistemas, principalmente nos biomas brasileiros, que estão degradados. E a gente vive agora uma situação extremamente complexa de secas, né? Tanto a seca meteorológica, a seca agrícola, e agora acende uma luz em relação à seca hídrica, que as secas elas são invisíveis, mas os impactos é a que as torna, de certa forma, traz toda a vulnerabilidade para os governos e a sociedade. E nesse momento a seca hídrica já liga uma luz amarela para que os governos, aqui representados pelas prefeituras, os estados e a União, mas juntamente com a sociedade, comecem a trabalhar numa campanha de racionamento e de entendimento de que o uso e a escassez hídrica vai ser permanente, a gente vai ter que trabalhar. Então é muito mais fácil fazer, não é assim, é muito mais fácil fazer uma gestão na abundância, às vezes até parece, mas também não é tão simples, mas na escassez torna-se mais do que necessário essa comunicação entre a população e os governos para que esse uso racional, organizado e planejado da água nos ajude a atravessar períodos críticos que vão estar cada vez mais frequentes em termos de secas, em termos do que é a disponibilidade de água, e principalmente quando a gente tem essa situação das 3 principais regiões hidrográficas do país está passando por secas severas, os quais colocam muita pressão no sistema
de produção de energia. É um momento de atenção, mas é um momento de planejamento também. E é importante que a sociedade tenha essa informação de que ela precisa participar ativamente desse processo. Humberto Barbosa, professor da Universidade Federal de Alagoas, agradeço muito aqui a presença, a sua disponibilidade, o seu tempo. Parabéns pelo estudo, espero encontrá-lo outras vezes aqui. Esse tema é um tema urgente, um tema do nosso cotidiano. Muito obrigado pela entrevista e até a próxima. Muito grato, Léo.